Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2026, apresentada ao Congresso pelo governo, e mercado coloca que são otimistas demais e prevê ali um colapso do governo em 2027. É disso que a gente vai falar hoje. E aí, meu filho, bom? Vamos falar sobre investimentos? Antes da gente entrar no assunto aí do vídeo, preencha o primeiro link da descrição se você quer contar com a melhor assessoria de mercado. Então vai lá, preenche aí que a gente vai marcar esse bate-papo para entender seu momento e montar a melhor carteira de investimentos de acordo com o seu perfil. O que acontece? Foi apresentado ali o PLDO, o Projeto da Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2026 e, segundo o mercado, aí, as previsões são otimistas demais por parte do governo, Então, o que mais incomoda o mercado aí com essa projeção é que o governo tem ali as despesas discricionárias, as que não são obrigatórias, basicamente os investimentos caindo bastante ali e as despesas obrigatórias consumindo aí mais de 90% do orçamento do governo, e isso faz com que a máquina pública aí entre num colapso total, porque essas despesas discricionárias aí são o que condiz ali com investimento em infraestrutura, investimentos ali principalmente ali em novos projetos sociais, não necessariamente ali o Bolsa Família, mas os complementos, como auxílio gás, próprio pé de meia, entra nessas despesas discricionárias aí, que são esses investimentos aí por parte do governo. Grande parte disso também é consumida aí pelas emendas parlamentares, a gente vai falar disso aí agora. Então, basicamente, os recursos, que não são tomados pelas despesas obrigatórias, que basicamente são os gastos previstos em Constituição, como saúde, educação, segurança, benefícios, seja o BPC, seja o Bolsa Família, etc., e as emendas parlamentares. Então, 90% aí desse espaço é despesa obrigatória, sendo aí grande parte previdência e juros da dívida. E aí, para 2026, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias aí prevê 1,5% do PIB, mais ou menos aí 200 bilhões em gastos livres, ou seja, as despesas discricionárias, enquanto aí 17% do PIB, cerca aí de 2,3 trilhões para despesas obrigatórias. E as projeções ali colocadas pelo governo indica aí que as despesas não obrigatórias para investimento e financiamento aí da máquina pública vai alcançar ali esses 200 bilhões, mas vão cair aí para 120 bilhões em 2027, que é insuficiente para manter os serviços funcionando, ou seja, para manter a máquina pública da maneira que ela está hoje. E em 2027, desses 122 bi de gasto, 50 bi são reservados para precatórios e emendas parlamentares. Então vai sobrar ali 52 bi para manter a máquina funcionando em 2027, o que é muito preocupante, que é ali um quarto do que para esse ano que vem, ou esses 200 bi projetados para o ano que vem. Em 2029, a situação piora ainda mais, segundo as projeções, que os gastos obrigatórios vão para 2,8 trilhões, os mesmos 17% em proporção do PIB, que é basicamente colocando ali uma média de inflação de 4,5%, e isso, as despesas discricionárias vão cair para 9 bilhões, então vai ficar aí em 0,1% do PIB, então vai cair drasticamente, vai sair ali, não vai conseguir pagar nem as emendas parlamentares, que é um dos principais pontos aí que o Congresso não abre mão de jeito nenhum. Então, já a partir de 2027 aí, os gastos com precatórios, um ponto muito importante. Hoje, precatório não entra na conta de resultado primário do governo, segundo o arcabouço fiscal, mas em 2027 os precatórios voltam a entrar ali como pagamento da dívida, e vão ser incluídos ali nos gastos da meta. Então, se hoje o governo já tem uma dificuldade de atingir as metas impostas por eles mesmos, que foram ali, que fizeram ali o arcabouço fiscal, se hoje já tem essa dificuldade de atingir essa meta colocada por esse novo pacote aí de gastos, em 2027, com a volta dos precatórios contando para os gastos da meta, vai ser um Deus nos acuda nesse sentido, que já tem essa dificuldade hoje. Lá em 2027, os precatórios voltam a contar para os gastos da meta, aí
vai ser um cenário bem desafiador aí por parte do governo. Então, em 2026, estão previstos aí 115 bi em sentenças judiciais, né, e precatórios, e aí 55 bi estão fora da meta do resultado primário, né, colocando o governo aí, segundo projeções de mercado, com um déficit aí primário de 0,9% do PIB no próximo ano. Esse déficit zero aí que o governo coloca em 2026, segundo o mercado, aí vai exigir receitas adicionais aí na casa de 110 bilhões de reais. E como que o governo coloca mais 110 bi no caixa? Basicamente são dois caminhos: ou arrecada mais, ou seja, aumenta imposto, né, ou sei lá, tenta outros meios aí de arrecadar mais dinheiro, ou faz o corte na carne, né, ou seja, ou corta ali despesas que não fazem tanto sentido, ou melhora algum tipo de gasto no governo ali, né, porque nós somos especialistas ali em gastar muito e gastar mal, né, então por isso que as receitas, né, e as despesas obrigatórias crescem ano após ano e a gente não tem um resultado tão efetivo, que a gente gasta muito e gasta mal. Um grande exemplo disso a gente pode colocar que é o Fundeb, né, então mais que dobrou ali nos últimos anos os gastos no Fundeb, né, e consequentemente era para que os nossos números educacionais melhorassem, né, e os nossos números aí, pelo contrário, após aí o Covid, né, após a pandemia, os nossos números educacionais estão piorando ano após ano. Então, não necessariamente colocar mais dinheiro é garantia ali de sucesso, é garantia de qualidade. Então, a gente tem que colocar ali, né, os incentivos corretos para que a gente atinja, né, objetivos mais concretos e não só gaste de qualquer maneira nesse sentido aí de orçamento. E aí, né, também ali a instituição independente do Senado colocou que o arcabouço fiscal, né, que foi colocado aí no governo Lula, não está sendo capaz de cumprir o seu papel, ou seja, o arcabouço fiscal não cumpre o seu papel como instrumento de efeito de estabilidade das contas públicas no longo prazo. Ou seja, existe aqui uma reforma, seja desse arcabouço, seja um novo arcabouço, né, ou uma reforma mais estruturante para a gente gastar melhor e não sofrer, né, com essas questões aí orçamentárias que já assombram o governo há muitos anos. Não é de agora que a gente tem esses problemas aí com o fiscal do nosso país. É claro que ano após ano isso vai se intensificando, mas, né, a gente tem que ir lá na raiz do problema. E aí, né, com relação ao arcabouço, né, a gente teve, né, o fim do teto de gastos, que foi uma regra lá colocada pelo Michel Temer, que a gente viveu nesse período uma coisa muito parecida com o que a gente está vivendo agora, né? Então, praticamente 10 anos depois a gente está vivenciando o mesmo problema, mas a grande questão aqui do arcabouço fiscal é que, independente do cenário, o governo cresce as receitas acima da inflação. Então, independente do cenário, o governo vai crescer entre 0,6% e 2,5% acima da inflação. Ou seja, se a gente tiver uma retração da economia, o arcabouço fiscal coloca aí um crescimento de IPCA mais 0,6%. Ou seja, em qualquer momento ali a gente vai ter um crescimento de receitas do governo. E de novo, né, vamos bater na mesma tecla. Mais gasto não quer dizer mais qualidade. Então, a gente tem que prezar pela qualidade do gasto e não pelo aumento dos gastos, né? O que a gente tem visto é basicamente uma enxurrada de dinheiro para um monte de lugar e a gente não tem uma efetividade aqui desses gastos, né? A gente não tem um resultado tão concreto dos gastos do governo nas variadas aí camadas da sociedade. E se você quer saber no detalhe ali como que funciona o arcabouço fiscal, eu vou deixar o videozinho aqui no card que eu já fiz explicando ali no detalhe como é que funciona esse arcabouço fiscal que foi implementado agora no Lula 3. Então, independente do cenário, né, as receitas do governo crescendo ou não, o arcabouço fiscal coloca que os gastos vão crescer no mínimo IPCA mais 0,6%. Então, dentro dessa banda, né, os gastos podem crescer ali até 70%, dependendo da variação da receita do ano anterior. Então, a questão aqui é que os gastos obrigatórios vão seguir em alta, né, num ritmo até mais acelerado do que o permitido pelo arcabouço fiscal, de modo, né, para poder atingir ali quase 100% do PIB. Isso é muito ruim, a gente não tem espaço para investimentos, a gente não tem espaço para nada. Então, o problema, né, que em 2026 o governo projeta um superávit aí de 0,25% do PIB.
e o mercado coloca um déficit aí na casa do 0,8%. Esse ajuste, né, tem que vir com mais força em 2027, que é onde o mercado coloca aqui que, de fato, a máquina pública vai entrar num colapso total com relação a receitas, né, e aí precisa, né, ser tomada uma série de medidas ali mais drásticas. Se o governo não se comprometer com isso, aí, né, a gente vai entrar numa crise muito profunda, né, aí não tem arcabouço fiscal que resolva, aí não tem teto de gasto, aí não tem reza, aí não tem promessa que vai resolver esse problema, né. Então, segundo aí a Lei das Diretrizes Orçamentárias, né, esse projeto que o governo apresentou para 2026, eles fizeram uma projeção de que em 2028 vai se atingir o pico da dívida, né, cerca de 84% do PIB, e em seguida, né, a gente vai ter um recuo aí dessa dívida que vai voltar para a casa dos 80% em 2035. Um ponto importante é que o governo do Brasil, né, tem uma dívida ali em torno de 80% do PIB, que é 13% mais alto do que o grupo dos países emergentes do mundo como um todo. Então a gente gasta muito, a gente gasta mal e a gente está se endividando cada dia mais. Isso é muito preocupante, né? Então, segundo, né, as expectativas de mercado, né, a dívida deve chegar em 84% em 2026 e vai continuar seguindo. A gente não vai ter um pico e a dívida cair. A gente vai seguir crescendo aí com a dívida atingindo 95% em 2034. Então aqui que é o principal ponto, aqui é onde, né, mora a preocupação do mercado como um todo, né? E aí alguns gastos, né, principalmente os previdenciários ali, segundo o mercado, estão subestimados, né, e as receitas também estão subestimadas ali, segundo ali as projeções do governo. E aí é importante, né, a gente colocar ali que o mercado não vê uma total insolvência do governo, né, uma vez que o Tesouro Nacional ainda tem muito caixa e pode, né, colocar mais títulos aí no mercado para poder, né, financiar o governo nesse sentido. Mas vamos lembrar, né, que o governo hoje tem as principais contas ali, as principais rubricas ali no balanço, como uma delas, né, a gente falou bastante ali de gastos previdenciais, mas uma rubrica importante é justamente os juros da dívida. E num cenário onde a gente tem ali um fiscal totalmente comprometido, sem espaço para nada, a gente tem visto isso nos últimos meses, né? O mercado cobra bastante com relação a isso, e para isso, né, continuar seguindo, o mercado cobra mais juros. Ou seja, num cenário desse a gente vai ter juros ainda elevados e o governo emitindo mais dívida. Isso traz para a gente ali uma bola de neve negativa, né? Uma espiral negativa nesse sentido, porque o governo está sem dinheiro, está se financiando ali pelo mercado, o mercado cobra mais juros por conta dessa falta de responsabilidade fiscal do governo, e com isso, né, vai entrando nessa espiral negativa e o governo vai se embolando ainda mais nas dívidas, e isso pode fazer com que a gente entre num colapso total. Então, o principal problema, né, que a gente tem com relação a isso é o elevado nível de gasto, né, e a má qualidade, né, dessa despesa, né, e o sistema orçamentário aí, que entrou no piloto automático e que todo ano aumenta mais e mais os gastos aí, obrigatórios, sem uma revisão desses gastos, né, sempre aumentando esse orçamento e nunca revisando esses gastos aí, sem colocar os devidos incentivos, né, corretos nesse sentido para a gente gastar com uma maior qualidade, né. Então a solução basicamente é uma reforma estrutural, né, e o mercado fala bastante ali de mudar a vinculação constitucional dos gastos de saúde e educação, ou seja, não precisa ter uma obrigatoriedade de gastar um percentual mínimo ali da arrecadação de impostos nessas pastas, né? A gente precisa, de fato, ter uma qualidade nesses gastos. E também mudar ali principalmente a regra, né, das emendas parlamentares, que basicamente ali possuem um crescimento contínuo, e esse gasto pulverizado que as emendas possuem hoje, né, tem uma pouca qualidade de gasto. Então, basicamente, o que a gente vê de emendas parlamentares são ali, né, gastos, né, para o reduto eleitoral daquele deputado ali, que não necessariamente vai colocar a emenda, né, com o destino ali da prioridade da cidade, né, seja um investimento em infraestrutura, né, seja colocar ali para uma melhoria da infraestrutura da cidade, né, seja saneamento básico, né, seja uma infraestrutura elétrica, etc. Né. Geralmente o que a gente vê é uma coisa totalmente diferente disso, né, e a questão ali da compra de votos legalizada nesse sentido, né. Então a LDO, né, nesse sentido aqui,
foi mandada para o Senado, né, e ela vai para a Comissão Mista de Orçamento do Congresso, com previsão de entrega aí até o final de junho e a votação em julho. Mas quero saber o que você acha aqui nos comentários. Você acha que o governo vai conseguir, de fato, atingir o que ele colocou nessas previsões? Você acredita, assim como o mercado, que as previsões foram otimistas demais e que a gente vai precisar de uma reforma já nos próximos anos aí, seja esse ano que vem, mesmo em período eleitoral, né, a gente tem que tocar nessa ferida? Ou você acredita que o governo vai esperar colapsar em 2027 para a gente ter essa reforma mais estrutural e colocar uma melhor qualidade de gastos aí no nosso orçamento público? Comenta aqui que eu quero saber. E reforçando o convite, preencha o primeiro link aqui da descrição para você contar com a melhor assessoria de mercado e atingir os seus objetivos financeiros. Beleza? Então nesse vídeo é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!